Atitude extrema em Guariba. A prefeitura decidiu multar quem não usar a máscara até dentro do carro. A decisão, claro, gerou muita polêmica. O município, que já tem quase 350 casos confirmados, alega que a propagação do vírus na cidade forçou essa decisão. Nas placas espalhadas pela cidade, o alerta: andar de carro sem máscara, multa de R$ 524 por pessoa. A medida já está valendo e foi anunciada pelo próprio prefeito numa live. Quem anda de moto e sem máscara vai tomar multa. Quem anda de carro, dirigindo o carro e sem máscara, vai tomar multa. Se tiver 4 pessoas em um carro sem máscara, essa multa vai ser de R$2.000. E essa multa vai ser lançada na dívida ativa. Se a pessoa não pagar, nós vamos processar essa pessoa, sabe? Não tem mais o que conversar, sabe? Nas ruas, a medida gera polêmica. Tem gente a favor e contra. O que o senhor acha dessa medida de multar até dentro do carro se a pessoa não estiver usando a máscara? Acho uma boa, né? A gente tem que... a gente está protegendo a gente e protegendo o pessoal também, né? Dentro do carro eu acho que não tem necessidade, né? Mas na rua tem que usar sim, né? Tem pessoas que não respeitam. Então, como que você vai manter essas pessoas se adequar com as normas se as pessoas não estão afim? Não tem jeito. Então, o jeito é mexer no bolso, né? Bem errado, porque eu acho que dentro do carro, se a pessoa sabe que quem está com ela, conhece quem está com ela, e se eles tomam as medidas que devem ser tomadas, não tem por que ser multada com risco de contaminar alguém. Mas não são apenas os motoristas de veículos automotores que precisam se preocupar. Isso porque o decreto da prefeitura também permite que o ciclista que não usar a máscara seja multado em mais de R$ 500. E nós vamos apreender a sua bicicleta. E você vai ter que pagar uma outra multa para liberar a bicicleta. Talvez não precise chegar na multa, né? Porque aí, para chegar na multa, fica bem difícil, porque já está a epidemia braba. Dinheiro ninguém está tendo, né? Ainda multar, como vai pagar essa multa, né? Então não tem como. A medida gera discussão porque o decreto do estado de São Paulo, que regulamenta o uso de máscaras, não determina nenhuma multa para o não uso do acessório dentro dos veículos particulares. Inclusive, no site do governo, existe um campo de perguntas e respostas. Uma pessoa indaga: haverá abordagem e multa para cidadãos em veículos próprios e bicicletas? O governo responde: a legislação atual não contém regulamentação voltada a transportes particulares, mas a recomendação das autoridades de saúde é que as pessoas usem máscaras em seus veículos e reforcem o hábito de utilização constante da proteção fora de suas residências, mas não fala em multa. A prefeitura garante que o decreto municipal tem validade. Essa é uma multa que tem a proteção da saúde pública do município. Então, com base nesse entendimento da proteção da saúde pública do município, com base no nosso Código de Postura, nosso Código de Postura foi regulamentado de modo a instituir essa situação de também evitar a proliferação da doença, mesmo a pessoa estando dentro do veículo e aí sim obrigatório o uso de máscara. Então, no nosso entendimento jurídico, nós não temos nenhum problema com a natureza jurídica do nosso decreto. A fiscalização ficará a cargo dos fiscais da própria prefeitura. Apesar de já estar valendo até agora, ninguém foi multado na nova medida. O executivo esclareceu ainda que os valores arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. Para esse professor de Direito da USP, o decreto da Prefeitura de Guariba pode não ter segurança jurídica. Porque o decreto estadual fala só em local público, né, sobre obrigatoriedade de máscara. Então, um carro de passeio, um carro particular, não é um local público. Isso valeria para transporte coletivo, valeria para táxi, esse tipo de coisa. Mas um carro de passeio não, né? Então, o que o prefeito fez é que ele criou uma norma que é mais restritiva do que a norma prevista pelo governo estadual, né? Em princípio, isso até seria possível, porque a competência para legislar sobre questão sanitária, que é o caso aqui, é concorrente. Pode ser a União, o Estado ou o município. Porém, como que eu vejo? Para que o município, né, vá contra uma determinação que é do governo estadual, precisa haver uma motivação para tanto. Tem que haver algum motivo, normalmente aqui no caso de ordem sanitária,
que justifique esse tratamento diferente. Desta forma, Daniel explica que as multas podem não ter efeito. Eu acho que cabe discussão aqui a esse respeito, né? A tendência, né, é que alguém acabe procurando o judiciário para decidir essa questão. Pode ser algum cidadão que se sinta afetado por isso, ou até mesmo o Ministério Público. Eles podem procurar o judiciário, que aí vai ter que se pronunciar. A prefeitura vai ter que se manifestar, dizendo a razão pela qual esse decreto foi criado dessa maneira, né? E o juiz vai apreciar se essa razão justifica um tratamento diferente ou não, né? Se a gente deveria ter simplesmente a legislação que existe no âmbito estadual. Além da polêmica com as multas, comerciantes também estão revoltados com a decisão da Prefeitura de impedir o tráfego de veículos na Rua 9 de Julho, uma das principais da cidade, sob a alegação de controle ao coronavírus. Além de proibir os carros de circularem pela via, a Prefeitura também orientou a retirada das placas de carga e descarga. A interdição é no sentido de facilitar que as pessoas não fiquem circulando ou se aglomerando apenas na calçada. Então você transforma aquela região num grande calçadão. É possível fazer a carga e descarga. Os agentes que estão fazendo o controle de acesso nessas ruas interditadas têm autorização para permitir que a carga e descarga aconteça. E como não tem ninguém estacionado, nenhum carro estacionado naquela área comercial, então não se justifica mais a placa de carga e descarga. André Costa, de Guariba, para o Jornal da Clube. É sem dúvida um assunto muito polêmico e para falar mais sobre isso eu converso agora direto de São Paulo via internet com a advogada Fabiana Barroso. Fabiana, como você vê essa questão da Prefeitura de Guariba de multar o cidadão que não usar a máscara até dentro do carro? Boa tarde para você. Boa tarde. Bom, viola os direitos individuais e as garantias fundamentais, né? Isso não é papel de nenhum governo, muito menos o governo municipal, que, como eu bem ouvi aqui antes na reportagem, está sim contrariando a norma que é menos restritiva que a do estado de São Paulo, e ainda se a gente for um pouco discutir, a própria OMS, ela não dá legitimidade para pessoas saudáveis usar máscara, até eles têm dúvida em relação a isso. É uma medida que, na sua opinião, pode não ter validade jurídica? Com toda certeza. Se ela for judicializada, ela não vai encontrar respaldo. Entendo que o ato jurídico aí que ele diz que é natureza jurídica, é perfeita, eu acredito que ela é nula, porque ela não vai conseguir um aporte necessário para que continue valendo. Com essas medidas, os nossos direitos individuais particulares estão em risco, Fabiana? Completamente em risco. A gente vê aí que é uma medida de autoritarismo, o que deixa o recado aí para a população aprender a votar nas próximas eleições. Bem, a gente sabe que o uso da máscara é imprescindível, todo mundo tem que usar, principalmente nos locais que tem aglomeração, no transporte, nas ruas, no supermercado, enfim. Mas nós conversamos com um ciclista e ele fala, poxa, é difícil nesse momento a gente pensar numa multa, né? Em pagar uma multa de R$500 no momento de crise que nós já estamos vivendo. Bom senso nesse momento é a palavra-chave. Completamente, né? Bom senso que a gente vê que nesse tópico aí é completamente desmedido, né? O cidadão já está desempregado com dificuldade, talvez na saúde, tendo que enfrentar um prefeito que está fazendo algo que a mim parece muito mais como um tirano. Diante dessa medida, o que deve acontecer? População da cidade, as entidades, o Ministério Público, o que cada um deve fazer nesse momento? Olha, eu costumo dizer que o cidadão comum, até aquele que não tem dinheiro, procure judicializar e aí pode procurar na Justiça Especial Civil, né, aqueles JECs que tem, ou até mesmo a Defensoria Pública. É um caso, sim, para judicializar. A gente tem visto, Fabiana, prefeitos tomarem atitudes extremas diante dessa pandemia. Nesse momento é preciso ter um certo controle da situação e manter até um diálogo com a sociedade civil? Esse é o primeiro passo, né? Todo líder, né? Seja ele um prefeito, ele tem que ouvir a sua população e atendê-la de melhor maneira possível, né? Não dessa forma. Doutora Fabiana Barroso, advogada, mais uma vez, gentilmente, falando conosco direto da capital paulista. Doutora, muito obrigado mais uma vez por atender o Jornal da Clube, viu? Eu que agradeço. Boa tarde. Um abraço.